Paz de Cristo, irmãos. Quero fazer uma reflexão com vocês neste momento e convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Capítulo 29 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. A palavra do Senhor, ela é bem clara ao nosso respeito. Existe um futuro para mim e para você, existe também planos, existe também prosperidade, né? Aqui também está dizendo esperança, né? Existe esperança. E é interessante a gente observar esta palavra do Senhor. E diante de todos esses acontecimentos, né, que estamos vivendo, eu queria que você pensasse o que fazer diante de um desafio tão gigantesco. Então nós estamos sendo desafiados, né? Eu creio que é um desafio para cada um de nós, né? Que nós estamos aí enfrentando, passando, né? Por todos os lados. É um grande desafio. Mas eu entendo que não podemos desesperar. Nós não podemos. Sempre, né, existirá uma porta aberta. Agora, se você se desesperar, o desespero, né? Você já viu uma pessoa desesperada? Ela não pensa, o seu raciocínio falha, né? Por quê? Por causa do desespero. Então, o desespero, ele vai nos levar a tomar decisões precipitadas. Então, a primeira ideia para nós neste momento é o quê? Não se desespere, tá certo? Não fique desesperado. Entenda que Deus conhece todas as coisas, né? Como a palavra do Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, o Senhor tem planos para cada um de nós. Agora, se você tomar ou pegar esse caminho do desespero, né? O que vai acontecer? Esse desespero sempre vai levar para o lado ruim. Esse desespero sempre vai levar e conduzir você para o lado ruim. E com esse desespero você também vai ficar cego, né? Você vai ficar cego. Por quê? Porque você se desesperou. E aí você esquece que existe o que? Um Deus que tem o controle da situação, que tem planos. Planos de prosperidade, planos de guardar, planos de conduzir, né? E esse desespero também, ele leva você a perder a razão do que? De raciocínio, como se livrar, como fazer para sair ou vencer esse gigante que está à sua frente, né? Então evite neste momento de focar no problema. Qual é o nosso problema hoje? Hoje o nosso problema é o vírus. Então hoje nós estamos focados no vírus, né? Estamos tomando todos os cuidados, então nós estamos focando nesse vírus. Então evite de focar no problema. Pense que exista uma solução para esse problema, que existe um Deus que tem planos de paz, planos de cuidar, planos de prosperar,
planos de abrir portas, tá certo? Então, que você possa pensar nisso, que existe um Deus, sim, um Deus que está aí no controle de todas as coisas. E o desespero, meu amado, o desespero faz com que você não veja a saída. E muitas vezes esse desespero, ele toma conta de nós mesmos, da nossa visão, né? Ele toma conta da nossa visão. E aí a gente não consegue encontrar uma saída, a gente não vê uma saída. Por quê? Porque ele mexeu com a gente já se desesperou, e aí então você não consegue mais enxergar essa saída. E aí a gente esquece, né, dessa esperança. A gente esquece desses planos que Deus já traçou para nós, né? Planos de paz. Olha que maravilha, né, desse Deus. E aí, querido, com esse sentimento de desespero, o que ele faz? Ele vai intimidar você. Ele vai fazer com que você não enxergue mais nada a não ser esse vírus que está aí a cada dia aos nossos olhos crescendo. E aí a gente não enxerga. Por quê? Porque ele já intimidou a sua vida. Mas eu quero dizer para você, não se intimida ou desanime, né? Porque a gente tem visto muitas pessoas já desanimadas com esse vírus, aonde isso vai parar, aonde isso vai chegar, né? Por quê? Porque as pessoas se desesperam, se intimidam, né? E logo em seguida ficam desanimadas com o tamanho, né, dos insultos, né, desse vírus. Que aí a gente acha que ele é maior do que o nosso Deus, um Deus que planejou todas as coisas. Então, meu querido, que você não venha se desesperar, porque o desespero ele vai cegar você. O desespero vai fazer que você saia dos trilhos de Deus. O desespero vai fazer que você perca essa esperança, né? Que você perca essa esperança, que você não faça mais parte do plano de Deus. Porque aí então você perde esse raciocínio, né? Você perde aí toda a razão de como se comportar diante desse problema aí, né? Que a cada dia nós vamos alimentando ele, né? Como nós vamos alimentando ele. E a minha pergunta é: qual o tamanho do impacto desse vírus na sua vida cristã? Qual é o impacto? Como o coronavírus tem influenciado sua fé, a sua fé. Irmãos, é tempo de você ser sal, de você ser luz para esse mundo. Irmãos, precisamos encorajar uns aos outros, precisamos a cada dia orar, buscar a face do Senhor. É isso que nós precisamos, nos alimentar desse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos nos ligar no trono da glória, no trono da glória. Irmãos, pense nisso, né? Pense nisso. O que fazer diante de um desafio tão gigantesco, aonde a nossa fé, eu entendo que a nossa fé tem sido testada. Tem sido testada. Eu entendo que a minha fé e a sua fé, ela está sendo testada. Eu fico um pouco preocupado, né? Eu fico um pouco preocupado como nós estamos aí nos comportando,
não é verdade? Diante dessa situação, porque é tão legal dar glória a Deus quando tudo está bem. É muito fácil poder nos reunir quando há liberdade, não é verdade? Quando há liberdade. E agora parece que a nossa liberdade ela foi um pouco interrompida. E aí eu fico pensando nos países, né, que não tem essa liberdade. E aí a gente vê algumas notícias que esses irmãos se esforçam para ter a Bíblia, que esses irmãos se esforçam para se reunirem, para estudar a palavra do Senhor, que esses irmãos se reúnem, né, se esforçam para fazer um culto de adoração ao Senhor, aonde a literatura cristã é bem pequena em vista da nossa liberdade aqui. E aí eu pergunto para você, o que esse coronavírus tem influenciado na sua vida cristã? Será que você tem conseguido se reunir com a sua família, orar, fazer as suas devocionais, abrir a sua Bíblia, poder ler, deixar Deus falar contigo, usar dessa liberdade? Eu creio que Deus está testando, querido. Ficamos aí alguns dias isolados, igrejas fechadas, né? Muitos usando alguns recursos para que possam ajudar a alimentar um povo. Mas será que você, querido, você tem se esforçado, tem feito a sua parte, né? Tem feito a sua parte de fazer as suas devocionais? Se você for dar uma nota neste momento, da busca que você fez, dos momentos que você se retirou, falou com Deus, ouviu Deus, desse momento de isolamento, de quarentena, como você se comportou? A minha preocupação é como você vai sair, né, dessa quarentena. Logo, logo nós vamos voltar a nos reunir. Será que você continuará o mesmo, né? Qual o impacto que isso tem causado na sua vida cristã? O que isso tem, né? Qual é o impacto, qual é o efeito que isso tem causado na tua vida cristã? Essa é a minha preocupação. Será que eu vou retornar ao mesmo? Ou vou retornar um adorador, um coração mais sensível, mais obediente? Não vou faltar tanto aos cultos, vou ser mais presente, vou vestir a camisa e vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça com os meus dons, com os meus talentos. Queridos, é tempo de nós pensarmos nisso. Eu creio que essa quarentena é para que você pense se você tem sido essa igreja relevante, essa igreja impactante. Nós estamos com o nosso templo fechado. Qual o impacto que isso está causando aqui na nossa região, na nossa cidade? Qual o impacto que isso tem causado na sua cidade, no teu bairro, no teu município? Que impacto que isso tem causado? Então essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação, de que forma nós vamos voltar, né? A Bíblia diz que o nosso Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E aí é o grande desafio, meu amado.
Esse é o grande desafio. Ser essa igreja relevante, essa igreja que quer mudar o mundo, essa igreja que quer fazer parte dessa comissão. Eu creio que este momento é o momento de nós pensarmos na nossa volta, né? Na nossa volta, eu creio que Deus está aí nos dando essa oportunidade de melhorarmos como igreja. Então, eu quero que você pense aí, querido, porque existe planos, Deus nos conhece a intenção do seu coração, do meu coração. Então, que nesse momento de reflexão, você pensa a respeito do teu chamado, né, do teu ministério. Isso é sério, querido. Então nós não podemos voltar, né, apresentando a esse Deus o mesmo louvor, a mesma adoração, a mesma vida. Nós precisamos sair deste momento melhores. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Queridos, pense nisso, no nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus.